Muito boa noite a todos vocês. É um prazer, satisfação estar aqui para apresentar esse tema, que é muito interessante, muito importante aí dentro do contexto atual, são as dificuldades alimentares na infância, foco na imunidade. Com o professor Dr. Carlos Alberto Nogueira de Almeida. Nós queremos, inicialmente, agradecer a presença de vocês, queremos desejar a todos uma boa aula e muitos frutos científicos. Fui, então, da ABUT, da Divisão de Nutrição, para que esse tema fosse apresentado a todos vocês. O doutor Carlos Alberto Nogueira de Almeida, ele é mestre e doutor em medicina pela Universidade de São Paulo, ele é professor da Universidade Federal de São Carlos, ele também é diretor da área de nutrologia pediátrica da ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia, e também é autor de vários livros. Por isso, é um prazer e uma honra aí contar com o Dr. Carlos, e estaremos à disposição de todos vocês com relação a perguntas. Por favor, então, Dr. Carlos, vamos iniciar essa palestra. Ok, muito obrigado pela apresentação, Dr. Durval, obrigado pelo ABUT, por ter propiciado a oportunidade de nós fazermos, junto à Associação Brasileira de Nutrologia, essa aula virtual, né, nesse momento difícil que todos estamos passando aí, e é fundamental que a gente trabalhe em parceria para que a gente possa viabilizar a transmissão de informações, que a gente continue tendo a oportunidade aí de trocar ideias sobre questões ligadas à nutrição. Conforme o Dr. Durval já falou, o tema que eu vou desenvolver com vocês hoje é dificuldades alimentares na infância, com foco na imunidade. Muito bem. Primeiramente, vamos definir o que são as dificuldades alimentares. Esse é um nome guarda-chuva, um nome bem genérico, mas a gente define dificuldade alimentar como qualquer problema, qualquer dificuldade que o cuidador tenha em alimentar uma criança. E a gente sempre diz que esse é um nome bem abrangente mesmo, e propositalmente ele é abrangente, porque qualquer situação em que uma mãe, um pai, um cuidador se apresente a um profissional de saúde dizendo, olha, o meu filho não quer comer, isso já é uma dificuldade alimentar, mesmo que na condução da consulta a gente não verifique problemas maiores, mas a família está sentindo assim, e sentir que há uma dificuldade já é uma dificuldade, então esse nome propositalmente é um nome bastante amplo mesmo. Nós temos no mundo diversas classificações de dificuldade alimentar. Eu particularmente gosto bastante do trabalho desenvolvido por esse grupo, que já tem algumas publicações em relação a isso, o grupo do Dr. Ben Kessner, e essa é a classificação mais recente que eles publicaram. Basicamente, nós vamos pensar que toda criança que se apresente com uma dificuldade alimentar, ela pode se enquadrar em 3 grandes grupos. O primeiro grupo é aquela criança que tem um apetite limitado, o segundo grupo são as crianças que têm alguma seletividade, e um terceiro grupo, as crianças que têm medo de se alimentar. Dentro do primeiro grupo, que é esse apetite limitado, eu tenho um subgrupo bem importante que a gente chama de percepção equivocada dos pais. O que é isso? É aquela circunstância em que a criança não atende às expectativas de alimentação dos pais. Entretanto, do ponto de vista médico, nutricional, é uma criança que se alimenta bem. Mas a dificuldade existe porque os pais percebem como uma dificuldade. Tá? Depois eu tenho um outro grupo que são das crianças muito ativas, são aquelas crianças que têm dificuldade em se concentrar na alimentação porque o tempo todo elas estão fazendo algum movimento, elas estão se distraindo, elas estão andando pela casa e a família não consegue concentrar a criança no processo de se alimentar. Depois eu tenho os quadros mais orgânicos, que são doenças que levam a uma redução do apetite, sejam doenças respiratórias, gastrointestinais, mas são doenças que fazem com que a criança, de fato, reduza o seu apetite, e tem as doenças psicológicas que também levam a esse mesmo processo. Então, esse é o grupo das crianças que têm uma limitação de apetite.
Depois eu tenho um grande grupo que a gente chama genericamente de seletividade, mas aí dentro eu tenho um grupo menor, que é o grupo que a gente chama de neofobia, que é um processo que geralmente passa tranquilo pela criança, a criança rejeita alguns alimentos, depois ela troca, aqueles que ela gostava ela não gosta mais, ela troca por outros, mas isso é um processo de uma importância um pouco menor, que é o grupo das crianças que tem algum tipo de medo de se alimentar. E aí eu vou incluir esse medo por causas orgânicas, porque a criança tem dor, por exemplo, né, quando ela tem uma disfagia, uma esofagite, e também aquelas crianças que ficaram com algum tipo de trauma ao se alimentarem, porque, por exemplo, tiveram um engasgo que foi traumatizante, um vômito que levou a um desmaio, e a criança ela relaciona aquele tipo de alimento a esse vômito. Uma criança que foi sondada, por exemplo, depois de ingerir um produto de limpeza, ela precisou fazer uma lavagem gástrica, e ela acaba relacionando esse instrumental da sondagem ou de uma intubação, ela relaciona isso ao aparato de alimentação, garfo, colher, etc. Então, são quadros assim, um pouco mais raros e que também estão presentes. Então, a ideia é que toda criança que se apresente para nós com essa queixa, a gente tem que classificar em um desses subgrupos. Tá? Eu queria salientar para vocês que, recentemente, nós publicamos na Associação Brasileira de Nutrologia um consenso sobre suplementação, mas na introdução desse consenso, essa classificação está resumida, de maneira que é uma boa literatura para vocês acompanharem, escrito em português e tudo mais, e que dá para rever esses conceitos da dificuldade alimentar, e a referência está aqui embaixo, mas vocês encontram no site da Abram, no site da revista da Abram, esse consenso publicado recentemente. Uma das coisas muito importantes é a gente entender que, apesar de as dificuldades alimentares serem bastante prevalentes no nosso meio, as consequências delas não são adequadamente cuidadas. Os profissionais de saúde, nós às vezes não nos preocupamos com as consequências de uma criança que não come bem. Muitas vezes a gente passa durante a consulta com aquela ideia de que é um processo normal, fisiológico, a gente não mostra muita preocupação, a família está preocupada, a gente não está muito, às vezes nossa conduta é muito mais uma conduta genérica, porque nós muitas vezes não nos atentamos para o que pode acontecer com essa criança por conta da dificuldade alimentar. De fato, se nós pensarmos naquele pequeno grupo da neofobia, aí sim nós estamos falando de crianças que possivelmente não terão maiores consequências, mas é um subgrupo pequeno. Grande parte das crianças que chegam para a gente são crianças que têm riscos maiores de terem algum tipo de consequência da dificuldade alimentar. E foi justamente por conta disso que, alguns anos atrás, nós reunimos um grupo de pessoas e fizemos uma revisão extensa da literatura, publicamos um artigo na revista Pediatria Moderna, isso foi lá em 2012, em que a gente revisou 54 publicações que falavam exatamente sobre isso. O que acontece com essas crianças que não comem bem? E aí eu vou colocar para vocês a seguir agora alguns dos trabalhos que nós encontramos nessa revisão da literatura, para que a gente possa fazer o link da dificuldade alimentar com as questões ligadas à imunidade. Então vamos lá, esse é um primeiro trabalho em que os autores pegaram 34 crianças com dificuldade alimentar, crianças que tinham sido encaminhadas para um ambulatório especializado em dificuldade alimentar nos Estados Unidos, compararam essas crianças com 136 controles saudáveis, e o que eles viram é que 20% das crianças tinham baixo peso, e do grupo controle, só 6,6%. Então aqui uma primeira informação. Uma parte razoável das crianças, vejam que nesse estudo, né, eram 20% delas, não tem o peso que se espera para a sua genética, para a sua condição socioeconômica, para a sua condição nutricional, o potencial que ela teria para ter um peso diferenciado. Então, esse já é um fator que a gente deve lembrar. Depois, um outro estudo, esse é um estudo maior, uma coorte inglesa, tá, em que os autores fizeram perguntas sobre dificuldade alimentar para quase 500 pais, mediram também peso e estatura, e o que eles viram? Que aquelas crianças que nesse questionário foram triadas como tendo alguma dificuldade alimentar, elas tinham menor peso, menor estatura, e o próprio ganho ponderal também era reduzido até os 30 meses de idade. E das crianças com dificuldade alimentar, 11% delas estavam abaixo do percentil 5. Então, de fato,
em um percentual razoável das crianças com dificuldade alimentar, nós temos um prejuízo no ganho de peso e no crescimento, que é ainda mais importante, porque o peso a gente recupera com mais facilidade, mas o crescimento, às vezes, nós não somos capazes de recuperar mesmo com o tratamento adequado. Um outro estudo, os autores compararam 192 meninas com 7 anos de idade, tá? E essas meninas foram divididas em 3 grupos. Aquelas que tinham anelfobia, ou seja, elas tinham só uma relutância em experimentar alimentos novos, mas não era um quadro de seletividade bem estabelecida. O segundo grupo, que os autores chamaram de picky eater, nós vamos entender aqui picky eater como sinônimo de seletividade. E um terceiro grupo, que era o controle. O que eles viram? Que mesmo aquelas que tinham só anelfobia, que é um quadro mais leve, tá? E as crianças seletivas, principalmente, elas consumiam menos vegetais. Né? E aí, se nós lembrarmos dos grupos alimentares, nós vamos lembrar que os vegetais fazem parte dos grupos alimentares, eles são um dos grupos alimentares. E toda vez que na alimentação de uma pessoa ela retira um grupo alimentar inteiro, ela vai ter alguma perda, porque os grupos alimentares foram construídos exatamente porque em cada um desses grupos espera-se que você tenha alimentos com funções nutricionais semelhantes. Então, quando você coloca carne e ovo no mesmo grupo, é porque os dois são fontes de proteína de alto valor biológico. Por exemplo, quando você coloca os laticínios em outro grupo, é porque eles são fontes de proteína de boa qualidade, mas também são fontes de cálcio. Então, os grupos alimentares foram constituídos por isso, por conta de alimentos serem agrupados por terem funções semelhantes. E geralmente são funções que são encontradas preferencialmente nesse grupo, de maneira que uma criança que retire um grupo inteiro, no caso o grupo dos vegetais, ela vai ter prejuízo na sua nutrição. Depois um outro estudo em que os autores pegaram 173 pares de mães e meninas, e eram meninas que eram seletivas, que eram picky eaters. O que eles viram? Que essas crianças seletivas tinham um consumo inferior de frutas, e vejam, um P bastante significativo, um consumo inferior de vegetais e de fibras. E o número de crianças, dentro das crianças que eram picky eater, que tinha deficiência nutricional de vitamina E e C, foi maior nesse grupo de crianças seletivas. Então, esse estudo mostra que a criança com seletividade, ela consome não só menos vegetais, como o estudo anterior, mas ela consome menos frutas, menos fibras, e ela tem um consumo inferior do recomendado, no caso eles avaliaram vitamina E e vitamina C. Depois, um outro estudo em que os autores pegaram 118 mães de crianças entre 24 e 36 meses de idade, misturaram crianças de classe socioeconômica alta com classe socioeconômica baixa, padronizaram questionários, e o que eles viram? Que as crianças picky eaters, seletivas, elas consumiam menos variedade alimentar. Então, se nós lembrarmos das leis da alimentação, lá do Dr. Pedro Escudeiro, uma das leis da alimentação é que a alimentação tem que ter bastante variedade, e aqui essas crianças já perderam essa variedade, elas tinham menos diversidade alimentar, e o principal para nós aqui, uma elevada prevalência de deficiência na ingestão de cálcio, zinco, vitamina D e vitamina E. Então, vejam, só nesse estudo eles já detectaram 4 micronutrientes em que a criança com dificuldade alimentar pode ter um risco de uma ingestão menor do que a recomendada. Depois, um estudo longitudinal, que foi feito em Quebec, com mais de 2.000 crianças entre 2,5 e 4,5 anos de idade, e o que eles viram? Que as crianças com seletividade consumiam menos gordura, lembra que a gordura ela tem que corresponder a 30% da alimentação da criança, consumiam menos proteína e consumiam menos energia. E esse consumo menor de energia, indiretamente, os outros estudos, aqueles primeiros que eu mostrei, também mostravam, tanto que as crianças não estavam ganhando peso e nem crescendo adequadamente. E também viram que essas crianças consumiam menos frutas, vegetais e carne do que era recomendado. Então, aí a gente fica com uma engrenagem, né? E é exatamente essa engrenagem que vai nos direcionar aqui para a segunda parte dessa aula. Eu tenho crianças com dificuldades alimentares. Essas crianças com dificuldades alimentares, elas são potencialmente crianças que podem apresentar deficiências nutricionais, e vejam que só com esses artigos que eu resumi para vocês, nós vimos deficiência de energia, nós vimos deficiência de várias vitaminas, de vários minerais, inclusive de macronutrientes, deficiência no consumo de proteínas e de gorduras. Então, essas crianças com deficiências nutricionais são crianças que podem ter prejuízo na sua imunidade. Então, nós vamos falar um pouquinho agora de possíveis impactos imunológicos que possam advir justamente dessa dificuldade alimentar que a gente vê em pediatria.
Então, vamos começar falando alguns conceitos gerais, tá? E eu queria dizer para vocês que esses conceitos sobre a relação de nutrição com imunidade, eles foram publicados em 2017 e 2020. Uma das publicações que nós usamos como referência é de agora, exatamente de 2020. Então, nós estamos falando de coisas bastante recentes, tá? Então, primeiro conceito, os alimentos em geral e os nutrientes em particular desempenham um papel importante no desenvolvimento e na preservação do sistema imunológico. Então, não há sistema imunológico que funcione adequadamente se ele não for municiado de nutrientes. Tá? Isso é importantíssimo a gente lembrar. Ter um estado nutricional adequado permite manter e reparar os sistemas indispensáveis para uma boa imunidade. Então, não é só manutenção, né? E a gente lembra disso com algumas doenças graves, por exemplo, o sarampo. A gente sabe que o sarampo consome altas quantidades de vitamina A. Então, é extremamente frequente que, quando a criança sara do sarampo, ela desenvolva uma deficiência de vitamina A. Isso é só um exemplo. Por quê? Porque esses micronutrientes muitas vezes são usados para reparar o sistema imunológico quando ele é utilizado exaustivamente em doenças mais graves. Tecidos, células e moléculas envolvidas no bom funcionamento do sistema imunológico requerem energia. Então, isso é um conceito também importante. E insumos estruturais suficientes, uma vez que a produção celular e a substituição do sistema imunológico tem uma alta taxa metabólica. Então, sempre que uma criança está doente, o seu sistema imunológico é ativado e para que ele funcione adequadamente, ele demanda quantidades elevadas de energia e de nutrientes. Então, isso também a gente não pode esquecer. E o último conceito é que o fornecimento adequado de energia e nutrientes melhora e preserva o bom funcionamento imunológico. Então, nós precisamos ter a certeza de que, para uma criança ter o seu sistema imunológico na sua plenitude, várias coisas são importantes, nós sabemos disso. Mas uma delas, seguramente, é o estado nutricional. Então, não podemos confundir, nessa época, especialmente que nós estamos vivenciando essa terrível epidemia, nós não podemos confundir a ideia de que existem nutrientes que são curativos, que com um determinado nutriente que eu usar, eu vou curar uma doença grave como a Covid-19. Mas, para que eu possa ter a capacidade de reagir adequadamente a doenças virais, bacterianas, inclusive a Covid-19, eu preciso ter o meu sistema imunológico adequadamente municiado de nutrientes e de energia. Senão, eu não vou conseguir ter a plenitude de resposta imunológica. Se a gente observar, no organismo, nós temos praticamente sistema imunológico espalhado no organismo como um todo. Desde a medula óssea, onde eu tenho a produção das células imunológicas, até o intestino, onde eu tenho praticamente uma parte considerável do sistema imunológico localizado no intestino, nas placas de Peyer e nos linfonodos e nos vasos linfáticos. Depois eu tenho o timo, com a sua função primordial, especialmente no começo da vida, e os vários órgãos imunológicos menores, como a adenoide, a amígdala e os linfonodos, né? Então, lá da medula óssea eu tenho a produção de células-tronco, essas células-tronco para o sangue e para os linfonodos, vai haver o aparecimento de células T, células B produtoras de anticorpos, as células natural killer. Depois, nos tecidos, eu vou ter as células dendríticas, e no sangue eu vou ter também monócitos e macrófagos e mastócitos que migram do sangue para os tecidos. E assim, o sistema imunológico é constituído, e aqui um resumo bastante simplificado disso. Tá? E só essa figura, só para chamar a atenção da complexidade do sistema imunológico no trato digestório, onde eu tenho uma série de mecanismos para que os antígenos sejam reconhecidos, sejam apresentados, e a resposta imune comece a acontecer nesse local. E é justamente o intestino que também, ao mesmo tempo, é o órgão que a gente utiliza para fazer a digestão luminal e a absorção da maior parte dos nutrientes. Então, nutrição e imunidade estão sempre muito interligadas, inclusive do ponto de vista desse grande órgão imunológico que é o nosso trato digestório. Quando eu observo essa publicação interessantíssima do Wilson, ela é de 2011, mas ela está bastante atual, que diz para a gente tudo que interfere na nossa imunidade, né? Então nós vamos ver aqui, lógico, a genética, o sexo, a idade, consumo de álcool, etc., histórico vacinal, né? Mas vejam, aqui em cima, bem em cima, a dieta, o estado nutricional do paciente e algumas alterações como disbiose e obesidade.
Então, é lógico que o sistema imunológico não é constituído só de nutrição, ele depende de várias coisas, mas imagine que eu tenho uma genética para ser um indivíduo que faz uma resposta imunológica viral brilhante. Entretanto, se eu não tiver uma dieta adequada, essa genética não vai se expressar. Então, a nutrição atua muito no sentido de permitir a melhor expressão possível do nosso sistema imunitário. E aí, não podemos esquecer, eu deixei essa tela bem grandona aqui para a gente lembrar da questão energética. Tá? A reação imunológica demanda uma grande quantidade de energia. A gente vê que quando uma pessoa está adoentada, naquele período em que ela está reagindo à sua doença, a gente vê que essa pessoa fica muitas vezes debilitada, ela quer ficar deitada, ela quer poupar energia, o organismo sabiamente leva essa pessoa para a cama, coloca ela num estado de repouso, justamente porque ela precisa utilizar grandes quantidades de energia para fazer todo o processo de ativação do sistema imunológico e de reação às doenças. Então, se uma criança, por exemplo, apresenta uma dificuldade alimentar importante, e o seu consumo energético está abaixo do necessário, esse momento é um momento em que, particularmente, essa criança é uma criança que nos preocupa. Porque o que eu quero nesse momento é que ela possa expressar o seu potencial genético e imunológico na sua plenitude. E, para isso, nós precisamos garantir que ela tenha energia suficiente. Em outros momentos da vida, talvez uma criança não coma de forma adequada, tenha um aporte energético menor, mas isso não traga grandes repercussões para ela. Mas nesse momento não, nós precisamos ter absoluta certeza de que a demanda energética está sendo atendida pela alimentação. Aqui só como exemplo, né, papéis específicos de alguns nutrientes. Né? Então vejam aqui que alguns nutrientes como taurina, carnosina, anserina e creatina têm papéis vários, mas inclusive um papel imunológico importante. Mas eu trouxe esse exemplo para vocês porque isso é uma publicação agora, de 2020, em que os autores lembram que esses aminoácidos não são encontrados em alimentos de origem vegetal, apenas de origem animal. E imagine aquela criança seletiva, que até tem um peso bom, está crescendo bem, mas ela não consome nenhum alimento de origem animal. Tá? Ela retirou, ela tem uma seletividade importante, ela não consome nada de carne, não consome laticínio. Essa criança é uma criança candidata a ter um problema imunológico por deficiência de alguns aminoácidos que só existem no reino animal. Tá? Então, é aqui só como exemplo e também pela atualidade da informação, eu quis trazer isso para vocês. E aí, se nós olharmos aqui nessa publicação, que também é de agora, de 2020, publicada no Nutrients, vocês vão verificar que aqui embaixo, tá, eles colocam vários nutrientes. E vejam que aqui nós estamos falando de vitamina A, D, C, E, B6, B12, B9 e de minerais, zinco, ferro, cobre, selênio e magnésio. E eles mostram nessa publicação toda a atuação desses micronutrientes no sistema imune, desde a formação das barreiras físicas. Então é lógico, uma criança que tem uma deficiência de zinco, ela pode não ter uma renovação epitelial adequada e não formar barreiras físicas, e aqui é só um exemplo, né? Várias secreções dependem de micronutrientes. A formação das células imunológicas e a sua diferenciação depende de micronutrientes, a imunidade inata depende e a imunidade adquirida, de maneira que essa publicação nos lembra que não é o caso de eu pensar em suplementar um micronutriente, mas é o caso de eu ter certeza de que toda a demanda do organismo energética de macro e micronutrientes tem que ser atendida. Porque se eu olhar de novo aqui no pezinho do slide, basicamente nós estamos falando de todos os micronutrientes com alguma função imunológica. Tá? E aí eu tenho que lembrar também que não é só a nutrição ruim, nutrição no sentido de desnutrição, de subnutrição, que leva a um prejuízo no sistema imunológico, mas também a obesidade. Cada uma tem um mecanismo diferente, mas uma criança obesa também é uma criança que pode ter uma imunidade prejudicada do ponto de vista nutricional. E nós temos visto bastante crianças obesas com dificuldade alimentar, porque muitas vezes a mãe chega para a gente no consultório dizendo: doutor, meu filho não come. E a gente se surpreende quando coloca essa criança numa balança, pesa, mede, essa criança está obesa. Mas a dificuldade alimentar existe, porque muitas vezes ela está obesa exatamente porque, por conta da dificuldade alimentar, ela acaba recebendo alimentos inadequados, em quantidade grande, a família às vezes muito preocupada, porque a criança não quer comer nada, aquilo que ela aceita é dado em grande quantidade, então a qualidade da alimentação é muito ruim. Então, por mecanismos, alguns parecidos e outros diferentes, tanto a subnutrição quanto a obesidade podem ter impactos na imunidade da criança. E lembrar que, em relação à obesidade,
particularmente a obesidade é muito importante na reação a doenças virais. A gente sabe que vários surtos que houve de doenças virais, de gripes, elas acometeram de forma mais grave e mais frequente os pacientes obesos. E isso muitas vezes acontece por conta de que na obesidade você tem um processo inflamatório, que é um processo inflamatório crônico e contínuo, que faz com que os processos imunitários possam ser exagerados. Se nós nos reportarmos agora a questão do coronavírus, vocês veem várias publicações dizendo que uma das coisas que leva os pacientes a terem quadros graves é justamente o que eles chamam de tempestade imunológica, né? Que é quando o sistema imunológico é todo ativado de uma vez só e de maneira desordenada, tá? E isso faz com que a reação inflamatória exagerada leve a consequências que muitas vezes são essas consequências dessa tempestade inflamatória que faz com que o paciente tenha os maiores riscos, inclusive o risco de óbito. E a obesidade, particularmente, ela tem esse efeito, especialmente nas doenças de origem viral. Então é importante a gente lembrar disso também. E aí vamos falar bem rapidamente, para não cansar vocês, dos micronutrientes separadamente, né? A vitamina D é a que mais se tem falado atualmente em relação à imunidade, e é verdade, a vitamina D ela atua nos mecanismos tanto inato como adaptativos da imunidade. Quase todas as células do corpo têm receptores para vitamina D, inclusive as células imunológicas. Ela atua também nas células apresentadoras de antígeno, que são as células que ligam os dois sistemas inato e adaptativo. E ela tem um efeito que é eminentemente estimulatório, tá? Inclusive estimulando a maturação da célula imunológica. Por isso que ter um adequado estado nutricional de vitamina D nesse momento é fundamental para que eu possa ter esse efeito estimulatório no sistema imune quando ele mais precisar, e talvez agora seja o momento em que ele mais está precisando, tá? Se eu tiver deficiência de vitamina D, eu posso ter diminuição, inclusive, de substâncias antibacterianas, como a catelicidina e as citocinas, e um aumento da atividade inflamatória exacerbada. E esse é um dos riscos que nós temos, e agora, falando especificamente da Covid-19, que é essa reação exagerada, isso não é uma coisa boa. A deficiência de vitamina D pode colaborar com essa dificuldade exacerbada. Nós falamos antes que a obesidade também leva a isso, e temos que lembrar que o paciente obeso é um paciente de risco para deficiência de vitamina D. A vitamina E tem funções como amplificar a função da célula T, promover a integridade da membrana, reduzir a produção de fatores macrofágicos supressores. A vitamina E, quando ela é deficiente, ela leva a um comprometimento da imunidade mediada pelos linfócitos B e T, e também a deficiência de vitamina E leva a um aumento do dano oxidativo, que a vitamina D tem esse papel antioxidante. O balanço oxidativo é importante, um certo grau de oxidação também ajuda na eliminação de micro-organismos indesejáveis, mas há que se ter um balanço adequado, porque o excesso de radicais livres lesa também a célula e pode destruir, inclusive, as células imunológicas. E a vitamina D ela ajuda justamente a fazer esse balanço do sistema oxidativo. A vitamina C, quando há uma deficiência, eu tenho uma diminuição da resistência a infecções, eu tenho comprometimento da proliferação de células T, e alguns estudos mostram uma redução de pneumonia em grupos suplementados, tá? Esses estudos, alguns deles são mais ou menos polêmicos. A gente sabe do papel da vitamina D, da vitamina C, sim, na resistência a infecções, e esses estudos com pneumonia são bastante importantes, porque eles têm sido reproduzidos em vários serviços, mostrando que pessoas com deficiência de vitamina C tendem a ter mais pneumonias e pneumonias mais graves. A vitamina B6, quando ela está deficiente, eu tenho uma redução da capacidade de resposta dos linfócitos e também eu tenho um comprometimento da produção de anticorpos, que é tudo que eu não quero, especialmente nesse momento. O zinco é um dos micronutrientes que mais também se fala quando a gente fala de sistema imunológico. O zinco atua como cofator em inúmeros sistemas enzimáticos, inclusive e especialmente naqueles ligados à imunidade e à atividade antioxidante. O zinco é necessário para a atividade da timulina. A timulina é o hormônio do timo que promove as funções dos linfócitos T. O zinco também afeta vias de transdução de sinal, que controla a expressão gênica de citocinas imunorreguladoras. Quando eu tenho um zinco intracelular na quantidade adequada, eu tenho uma redução da replicação viral. Por outro lado, se o zinco intracelular não é adequado, eu tenho um vírus que se replica com mais facilidade, tá? Então, quando eu tenho deficiência de zinco, vejam a quantidade de efeitos indesejáveis imunológicos que eu posso ter. Eu posso ter problemas na proliferação de linfócitos, na produção de interleucina 2, na atividade da célula natural killer,
na capacidade fagocitária dos macrófagos, na funcional dos neutrófilos, na maturação da célula T, na regulação da apoptose, no desenvolvimento da célula T, na capacidade de resposta, na diminuição da resistência a infecções, inclusive atrofia de tecidos linfóides. Então, não é uma boa coisa também a gente ter deficiência de zinco nesse momento, porque o zinco participa de inúmeros processos ligados ao sistema imunológico. O selênio também, tanto quanto a vitamina E, ele protege contra o estresse oxidativo. Lembrar que os fagócitos geram grandes quantidades de espécies reativas de oxigênio quando eles estão atuando no sentido de neutralizar os antígenos, e o selênio também protege a integridade do DNA, inclusive daqueles genes da resposta imune. Quando eu tenho deficiência, eu tenho um aumento do dano oxidativo, mas eu tenho também uma diminuição da produção de citocinas, e várias dessas citocinas são fundamentais para uma resposta adequada aos micro-organismos. Eu tenho uma diminuição da resistência específica a vírus, então o selênio participa ativamente da resposta às doenças virais, que para nós nesse momento é muito relevante. Há uma redução da produção de anticorpos e ele favorece mutações virais de cepas benignas, aumentando sua patogenicidade. Então imagine que uma pessoa ela pode se contaminar com um vírus de baixa patogenicidade, mas com a deficiência de selênio, esse vírus pode sofrer mutações e se tornar um vírus altamente patogênico. Depois eu tenho os carotenoides, aqui eu coloquei carotenoides em geral como um grande grupo. A deficiência de carotenoides leva a uma diminuição da atividade das células natural killer, da produção de citocinas e um comprometimento da função dos fagócitos. Os flavonoides, quando eu tenho deficiência, eu tenho uma perda de efeitos que são imunomoduladores. E vamos lembrar aqui que a modulação imunológica ela é fundamental. Eu preciso inflamar, mas não posso inflamar muito. Eu preciso reagir, mas não posso reagir em exagero. Então, o balanço imunitário ele é fundamental e os flavonoides participam disso. A L-arginina tem como benefício aumentar a produção de linfócito durante, especificamente, processos infecciosos. E se eu tenho deficiência, eu posso ter comprometimento dos mecanismos de imunidade celular, em particular das células T. A vitamina A é uma outra vitamina com papel imunitário bastante relevante. A vitamina A é particularmente importante em algumas doenças bacterianas, mas também nas doenças virais. Ela atua na diferenciação das células imunológicas. Ela é necessária para que a resposta seja adequada aos processos infecciosos. Pessoas que têm deficiência têm maior susceptibilidade a infecções, e aí particularmente infecções bacterianas. Vários estudos mostram que a suplementação reduz a morbimortalidade e ela é chamada de vitamina anti-infecciosa, né? Esse é um nome antigo que aparece nos livros antigos, mas a gente ainda encontra. Quando eu tenho um paciente com deficiência de vitamina A, e no Brasil, mesmo nas crianças em geral, que não são seletivas, a gente acredita que em torno de 20 a 25% das crianças tenham deficiência de vitamina A. Na criança com dificuldade alimentar, esse número deve ser maior, né, porque são crianças que eliminam mais alimentos. Então, crianças com deficiência de vitamina A têm uma perda de função de barreira de mucosa, comprometimento da função de neutrófilos e macrófagos, uma diminuição da quantidade das células natural killer, uma diminuição da atividade lítica, que acontece quando o antígeno é fagocitado e precisa haver esse processo lítico, e uma diminuição da resposta também dos anticorpos. E os ácidos graxos, eles têm um papel fundamental nas células imunológicas, porque eles fornecem a energia necessária para esse metabolismo acelerado da célula imunológica. Eles também são componentes fosfolipídicos da membrana celular, portanto, eles afetam a estrutura e o funcionamento. Toda a regulação da expressão gênica tem a participação de alguns ácidos graxos através de sinalizações, e eles são precursores dos eicosanoides e de outros mediadores, né? Então, se nós formos lembrar que, especialmente da família ômega 3, a família ômega 3 ela tem um papel eminentemente anti-inflamatório, que se contrapõe à família ômega 6, que tem um papel mais inflamatório. Qual deles que é importante? Os dois, só que eles precisam estar em equilíbrio. Se eu tenho um excesso de reação inflamatória, eu tenho essa cascata, essa tempestade inflamatória, que às vezes causa mais dano do que o vírus em si, no caso de uma doença viral. Já a família ômega 3, ela faz o balanço adequado entre a capacidade de resposta, mas não uma resposta exagerada. Então eu preciso ter um equilíbrio na ingestão de ômega 6 e ômega 3, e a gente sempre preocupa mais com o ômega 3, porque é aquele que a gente tem mais deficiência de ingestão. A nossa ingestão de ômega 6 é bastante satisfatória e até exagerada, mas a nossa ingestão de ômega 3 ela é baixa. A gente consome muito pouco peixe, consome muito pouco das oleaginosas que produzem
o ômega 3, seja os precursores, ou seja, aqui os mais para baixo da cadeia. Então, a nossa ingestão geralmente é baixa, por isso a nossa preocupação maior com o ômega 3 nesse processo de modulação do sistema imune. Então, só para mostrar para vocês um exemplo científico sobre essa relação entre dificuldade alimentar e imunidade, essa é uma publicação de 2015, em que os autores pegaram um grupo de crianças com dificuldade alimentar e fizeram a suplementação dessas crianças com o suplemento do perfil completo, e o que eles viram é que, com o passar das semanas, as crianças ficavam menos doentes. Aqui é a média do número de dias de doença. As crianças entraram no estudo com 6 e terminaram o estudo com 1,6. Ou seja, a suplementação reduziu o número de dias de doença desse grupo de crianças que foi acompanhado durante 48 semanas. Então, é um estudo de segmento, um estudo longitudinal bem importante, publicado alguns anos atrás. E aí vamos pensar também na microbiota. A microbiota, se a gente pensar nas bactérias que a gente quer que estejam lá, né, e a gente poderia chamar de probióticos, se forem bactérias que a gente forneceu para a pessoa, mas vamos chamar das bactérias desejáveis da nossa microbiota, essas bactérias têm uma série de funções imunológicas. Elas colonizam o trato digestório, e quando elas colonizam, elas dificultam a adesão de bactérias ruins, de bactérias patogênicas, tá? Elas produzem uma série de substâncias que atuam inibindo o crescimento das bactérias indesejáveis, elas produzem inclusive alguns antibióticos. E por que as bactérias produzem isso? Porque quando ela produz um antibiótico, ela inibe o crescimento de outras bactérias que estão concorrendo pelo mesmo substrato energético. Então, algumas bactérias produzem antibióticos para inibir o crescimento das suas concorrentes. E quando essas bactérias que produzem antibióticos são bactérias boas, que a gente deseja que estejam lá, elas ajudam inibindo o crescimento das bactérias patogênicas. Pelo mecanismo muito parecido, elas usam nutrientes, e ao usar nutrientes, faltam nutrientes para as bactérias ruins. Então eu tenho uma inibição do crescimento dessas bactérias. E por mecanismos bastante complexos, mas já bem estudados, as bactérias fazem com que o sistema imunológico atue de forma mais adequada, mais equilibrada. Elas estimulam o sistema imunológico na medida certa para que ele reaja aos antígenos de maneira adequada. As bactérias ajudam na apresentação dos antígenos e na interação desses antígenos com o nosso sistema imunitário. Então, quando eu tenho bactérias boas colonizando o intestino, eu tenho todos esses efeitos sobre bactérias patogênicas. Se eu não tenho essas bactérias no meu intestino, elas podem ser fornecidas através de probióticos. Então, eu posso usar esses probióticos fortificando determinados alimentos, ou usar probióticos em cápsulas ou em pó, enfim. Essa é uma possibilidade para que eu modifique a microbiota, tornando essa microbiota mais saudável. E, de igual forma, eu posso usar prebióticos, que são substâncias que estimulam o crescimento das bactérias que eu quero. Então, geralmente são fibras, essas fibras chegam lá no intestino grosso e elas são preferencialmente fermentadas por bactérias que eu quero, então eu uso o prebiótico certo para isso, e ao crescer a população dessas bactérias desejáveis, eu tenho de novo todos esses efeitos imunitários que eu quero que aconteçam. Aqui tem um estudo bastante antigo, mas é um estudo brasileiro, de 2002, da equipe do Dr. Mauro Fisberg, em que eles suplementaram um grupo de crianças com dificuldade alimentar, com 2 suplementos diferentes, um suplemento tradicional e um com simbióticos, que é pré mais probióticos, e eles mediram também os dias de doença. Eles viram que, de uma maneira geral, suplementar crianças com dificuldade alimentar faz com que elas fiquem menos dias doentes, mas o que eles viram é que aquelas crianças que usaram suplemento com pré e probióticos tiveram um resultado ainda melhor, tiveram menos dias de doença do que as outras no curso de quase toda a suplementação. Então, lembrando também da importância de que na alimentação adequada eu tenha pré e probióticos oferecidos para a criança de maneira satisfatória. E aí eu trago para vocês, eu não vou ler essa figura inteira, tá? Mas é mais para que vocês possam utilizar como referência. Essa é uma publicação da Frontiers Immunology em 2019, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que, vejam, cada uma dessas setinhas para cima e para baixo tem um micronutriente aqui. E vejam que os micronutrientes atuam em praticamente todas as células imunológicas, né? Eu tenho micronutrientes atuando aqui em quase todo o processo de reação imune. De maneira que a gente, de novo, tem que resgatar essa ideia de que para o sistema imunológico funcionar na sua plenitude, eu preciso de energia, eu preciso de macronutrientes e eu preciso de micronutrientes.
E, por fim, eu recomendaria de novo para vocês a leitura do nosso consenso da Associação Brasileira de Nutrologia sobre o uso de suplementos para crianças com dificuldades alimentares. Eu já havia dito antes para vocês que, na introdução desse texto, vocês vão encontrar um resumo sobre a classificação da dificuldade alimentar, e é legal a gente olhar isso para acostumar a classificar cada criança que chega ali, tá? Mas também eu destaquei agora, dentro desse material, a descrição dos impactos da suplementação sobre a saúde da criança com dificuldade alimentar, os impactos sobre o ganho de peso e sobre os micronutrientes. Então, eu destaco aqui essa publicação, eu participei, o Dr. Durval, que está aqui comigo nesse web meeting também participou, e outros colaboradores que estiveram com a gente nessa publicação, que é bastante recente, que eu gostaria de recomendar a leitura para vocês. Muito obrigado pela sua atenção, e eu fico à disposição se a gente puder responder algumas perguntas. Por enquanto, boa noite. Ok, doutor Carlos, parabéns aí pela apresentação, excelente, não só pela forma didática, mas eu acho que principalmente pela atualização, né? Vários itens ali apresentados, trabalhos científicos muito atuais, né? Pois bem, então nós vamos dar sequência. Eu novamente quero agradecer aí a participação de todos e vamos falar um pouquinho aí das perguntas, né? Eu acho que essas perguntas vão ser muito interessantes e eu vou começar aqui, doutor Carlos, com uma pergunta que é a pergunta número 1 seria a seguinte: se a timectomia na imunidade, ou seja, a nutrição, ela pode exercer algum papel compensatório para a imunidade na possível diminuição dos linfócitos T? Sim. O que eu queria lembrar é que a nutrição, ela exerce um papel basicamente limitante na imunidade. Tá? São muito raras as circunstâncias em que um determinado nutriente pode ser dado para estimular a imunidade. Talvez, quando a gente fala da vitamina D, ela possa ter um papel desse tipo. Mas a nutrição, ela tem uma função eminentemente limitante. O que eu quero dizer com limitante? O que eu quero dizer é o seguinte: se você tiver deficiência de micronutrientes, isso vai prejudicar a sua imunidade. Entretanto, o fato de você consumir toneladas de micronutrientes não vai melhorar a sua imunidade, né? Um exemplo clássico disso é a história da vitamina C, né? Durante muito tempo as pessoas consumiam quantidades enormes de vitamina C porque supostamente a vitamina C melhora a imunidade. Na verdade, a deficiência de vitamina C, ela é muito grave, ela torna a pessoa menos capaz de reagir às doenças. O que não quer dizer que eu possa usar grandes quantidades de vitamina C para compensar isso. Então, o que eu tenho que pensar no caso de um paciente com timectomia é em que medida eu vou poder usar os nutrientes para fazer a compensação desse processo, mas que provavelmente nós vamos ter que cair nessa história do limitante, né? Quer dizer, eu não vou conseguir provocar na pessoa coisas que não tenham a ver com nutrição. Eu não consigo compensar a perda do time, todo o seu papel na diferenciação das células com nutrientes. Isso é bastante improvável. Entretanto, esse é um paciente que eu teria que, com certeza, garantir uma boa nutrição. Isso eu preciso garantir, para que ele expresse a sua capacidade ao máximo. Mas, seguramente, outras condutas terão que ser tomadas num caso desse. Eu acho que essa pergunta aqui, ela é complementar, né? Exatamente, você praticamente respondeu. Qual que seria a conduta nutricional para diminuir o impacto no sistema imunológico das crianças com dificuldade alimentar? Muito bem, aí vai depender muito do tipo de dificuldade alimentar, né? Então, veja, vou dar um exemplo de uma criança que tenha uma seletividade, e essa seletividade ela esteja ligada exclusivamente à carne. A criança consuma supostamente todos os alimentos, ela consome vegetais, cereais, leguminosas, laticínios, mas ela não consome carne. Eu consigo compensar as proteínas de alto valor biológico da carne com outros grupos. Eu consigo compensar isso com o grupo das leguminosas combinado com o cereal. Então, o cereal é uma leguminosa, ele fornece proteína de boa qualidade, eu consigo compensar no laticínio. Mas eu provavelmente não conseguirei compensar ferro e zinco e certamente não conseguirei compensar a vitamina B12.
Então, se uma criança tem uma seletividade só ligada à carne, eu posso avaliar se não é o caso de suplementar, por exemplo, só ferro no primeiro momento, depois mais tardiamente suplementar zinco e a B12, que demora mais para reduzir no organismo, né? A nossa reserva é boa. Por outro lado, se eu tenho uma criança com uma seletividade extremamente ampla, por exemplo, uma criança que só come arroz, e isso às vezes aparece no consultório, a criança só come arroz e batata. O arroz e batata, ela come isso almoço e janta semanas a fio. Essa é uma criança que eu teria que suplementar todos os micronutrientes quase, e aí fica impossível e inadequado. Então aí eu prefiro usar um suplemento completo, como foi colocado no nosso consenso lá que nós publicamos na Abram, um suplemento com perfil nutricional completo, onde eu tenho ao mesmo tempo energia, proteínas, carboidratos, lipídios e micronutrientes. Ok. Doutor Carlos, vale a pena dar pré-bióticos ou probióticos durante o tratamento com antibióticos? Olha, hoje é praticamente consensual que quando você decide entrar com antibiótico, você tem que cuidar da microbiota intestinal. Tá? Isso é praticamente um consenso, ainda que a gente não tenha documentos assim de recomendação 100% em relação a isso. Tá? O pré-biótico, nessa circunstância, ele talvez não exerça um efeito tão rápido quanto a gente desejaria, porque o prebiótico ele depende de chegar no intestino, das bactérias começarem a consumir, e aí elas vão se multiplicar, e eu tenho um delay de tempo para que eu tenha uma população bacteriana adequada. Entretanto, os probióticos não, já são as bactérias prontinhas, vivas, e você ingere, eles já começam a atuar no mesmo dia. Então, eu recomendaria para essa indicação, especialmente os probióticos. Os pré-bióticos ficariam para ser usado numa circunstância em que eu tenha previsão de usar antibiótico por longo prazo. Algumas doenças que demandem 3, 4, 5 semanas ou até um antibiótico profilático. E aí os prebióticos também teriam esse papel. E aí nós temos também os simbióticos, que são misturas de pré e probióticos. Aí eu teria o probiótico agindo imediatamente e o prebiótico com prazo um pouco mais demorado, mas também poderiam agir. Então o simbiótico também poderia ser usado nessa circunstância. Doutor Carlos, agora falando da vitamina D, a vitamina D, que agora aí está na moda, né, com essa Covid-19. Primeiro, qual seria a dose da vitamina D na faixa pediátrica, evidentemente? E segundo, se seria preciso, eu acho que isso é até uma dúvida comum, dosar previamente em crianças no plasma sanguíneo, se é obrigatório, se é necessário para você fazer, então, a reposição, a suplementação da vitamina D. Okay. Bom, nós temos uma recomendação de profilaxia universal até 2 anos de idade, que foi estabelecida alguns anos atrás no Brasil, e ela é universal mesmo, inclusive para crianças em aleitamento materno. Então, existem as doses preconizadas para cada faixa etária, em que se recomenda que as crianças usem até 2 anos de idade profilaticamente de maneira universal. Tá? Então, essa é uma questão já fácil de responder. De uma maneira geral, a gente diria, e eu particularmente sou sempre favorável à investigação diagnóstica, então eu acho que não faz muito sentido, a não ser nas situações de profilaxia já bem estabelecidas, eu acho que não faz muito sentido você sair medicando todo mundo frente à suspeita de que haja uma deficiência. Eu, em particular, sou bastante favorável à dosagem. Então, eu acho que é importante você faz a dosagem da vitamina D e se ela estiver baixa, você corrige, inclusive porque aí você tem a opção de corrigir com doses que sejam ajustadas de acordo com o grau de deficiência. A grande dúvida que a gente fica é, nesse momento, né, nós estamos frente a uma situação de exceção. Nós estamos frente a uma grande epidemia de um vírus desconhecido, com uma série de características que a gente ainda não conhece, outros que nós estamos começando a conhecer, e outros que a gente achou que conhecia e ele mostrou que não era desse jeito, mas uma das poucas verdades, ou que parecem pelo menos ser verdades sobre isso, é que a vitamina D tem um papel importante para a reação do organismo a esse vírus.
né? Estudos mostraram que os pacientes que internavam com deficiência de vitamina D tinham evolução pior, a mortalidade era maior, e agora surgindo estudos mostrando que a vitamina D talvez consiga estimular, inclusive, uma melhor imunidade. Então, numa circunstância dessa, uma circunstância particular como essa, e pela dificuldade de fazer a dosagem, porque eu quero que a criança fique em casa, eu não quero que ela saia de casa, e eu não quero que ela vá para o laboratório fazer exame, que ela se exponha ao risco de contaminação. Então, eu tenho recomendado, sim, a suplementação para as crianças. Tá? E aí, existem vários esquemas terapêuticos com dose semanal, mensal, diária. Eu gosto bastante, para crianças acima de 1 ano, da dose de 50 mil unidades por semana durante 6 semanas. Essa é uma dose segura que pode ser usada para crianças em qualquer faixa etária. Doutor Carlos, agora falando do ômega 3, né, que o senhor apresentou ali, até fez aquela comparação com o ômega 6, né? E, inclusive, há trabalhos para adultos que mostram que nós ingerimos muito mais 6 do que 3, e a proporção ideal, que é de 4:1, está ficando em 17 até 21:1, né? Ou seja, pouco ômega 3 e muito 6. E agora, para a criança, o senhor costuma indicar alguma suplementação e qual seria a dosagem ômega 3? Bom, primeiro nós precisamos lembrar que, por enquanto, a gente não tem ainda a dosagem especificamente do DHA, que é o ômega 3 final lá na cadeia, aquele que exerce as funções ali anti-inflamatórias, né? E aquele que a gente não tem no reino vegetal. Então, o DHA ele só vem basicamente dos peixes, né? De água fria e profunda. Então, nós não temos como dosar o DHA do ponto de vista geral, até, lógico, em laboratórios universitários, em alguns laboratórios isso é possível, mas não de rotina. Então, a gente sabe que se a criança consumir 3 vezes por semana esses peixes, ela não precisaria suplementar. Por outro lado, se ela não tiver esse consumo, isso é quase uma realidade, né? Dificílimo a gente encontrar crianças no Brasil que consumam 3 vezes por semana peixes, e especificamente esses peixes que são ricos em DHA, justamente pela presença do DHA, a oxidação do DHA, ela leva a um cheiro bastante forte. E as crianças geralmente rejeitam por conta do cheiro. E quanto mais o peixe tem um cheiro forte, mais DHA ele tem. Aqueles peixes que não têm cheiro ruim, eles são pobres em DHA. Então é difícil imaginar que crianças pequenas tenham um consumo adequado de bacalhau, salmão, sardinha, atum, etc. Então, se na anamnese nutricional já for detectado que não há esse consumo, eu recomendo sim a suplementação. A gente geralmente recomenda pelo menos 200 miligramas por dia. Se for criança pequena, você tem que fazer o ajuste pelo peso, né? Mas em crianças maiores, a dose seria essa. Doutor Carlos, aqui é até uma colocação interessante, porque hoje está se falando muito de jejum intermitente, né? Não que seja a pergunta, mas veja, está perguntando que a anorexia que acompanha uma enfermidade, nós teríamos razão em acalmar as mães, dizendo que nesse momento o organismo está poupando energia ao não ingerir, e que o organismo usará suas gorduras para fornecer cetonas como alimento para o cérebro, né, já que os corpos cetônicos são substratos energéticos. Então, você acha que seria uma boa colocação acalmar as mães com essa resposta? Não, não acho não. Eu acho que quando a criança está adoentada, e ela acaba ficando com uma tendência a ficar mais quietinha, a ficar mais parada, justamente para poupar energia, ela está nos dizendo exatamente que ela está fazendo um balanço energético negativo, que ela está ingerindo menos do que deveria, e, portanto, ela está se poupando. E a gente sabe que os quadros inflamatórios de origem viral, bacteriana, eles cursam com produção de citocinas que são anorexígenas, então também esse processo tira a fome. Então, se o nosso objetivo é tranquilizar a família, eu prefiro tranquilizar a família no sentido de fornecer um substrato energético para essa criança. E aí esse é um dos casos que, para mim, são casos clássicos de suplementação completa, que é exatamente quando você percebe que aquela criança, no momento que ela mais precisava, no momento que ela precisa de energia mesmo, e nós vimos nos slides a importância do substrato energético, que ela precisa de macronutrientes, que ela precisa de micronutrientes, exatamente nessa hora,
ela está sem fome por conta das citocinas e ela está também deitada para poupar energia. Então, é um momento que seria uma indicação muito forte de eu suplementar essa criança com mais 400 calorias por dia, 600 calorias, dependendo de cada caso, tá? Eu não vejo esse momento como um momento oportuno da gente discutir para essas crianças, né, os efeitos das cetonas sobre o cérebro, tá? Eu acho que a hora é de garantir um estado nutricional e uma boa atividade do sistema imune. Certo. E dentro desse contexto aí de suplementação profilática, a pergunta seria se neste momento de pandemia e de isolamento social, onde nós estamos aí com uma alimentação mais restrita, o professor indicaria alguma suplementação profilática em crianças sem dificuldades alimentares? Olha, em crianças sem dificuldades alimentares, a gente deveria seguir as regras gerais de suplementação profilática. Então, eu falei da vitamina D até os 2 anos de idade, o ferro, a gente tem as indicações de suplementação no começo da vida que já estão bem estabelecidas, inclusive recentemente nós mudamos a recomendação de suplementação para as crianças em aleitamento materno, que elas só deviam usar suplemento de ferro a partir do 6º mês, agora a gente está orientando a partir do 3º mês. Crianças que usam fórmula infantil não precisa, porque elas têm um consumo de ferro adequado. Então, aquelas crianças que estão em aleitamento materno após o 3º mês, elas devem receber suplementos. As que não usam leite materno nem fórmula infantil também devem receber. Então, são as indicações clássicas. A vitamina A, o Ministério da Saúde recomenda, especialmente para as áreas de risco, que ela seja suplementada também de forma universal até os 2 anos de idade. E essas áreas de risco têm sido aumentadas a cada ano e quase que hoje abrangem o país como um todo. Então, talvez a vitamina A também devesse ser suplementada, porque é um momento de dúvida, é um momento de risco, né, é um momento em que a gente fica mais à mercê de não querer correr riscos nutricionais. E a vitamina D, além dos 2 primeiros anos da profilaxia universal, se a gente pensar que os pacientes de risco a gente deveria suplementar, e a obesidade é um dos fatores de risco, e metade da nossa população tem obesidade. E também, como fator de risco, eu tenho a não exposição ao sol. E hoje nós estamos no isolamento, as pessoas estão dentro de casa, não estão se expondo ao sol. Eu considero que seria um momento bastante adequado de se fazer uma suplementação, mesmo sem dosagem da vitamina D. Então, a princípio, eu pensaria na vitamina A e no ferro nos 2 primeiros anos de vida, e na vitamina D em toda a faixa etária pediátrica. As outras, seria importante a gente direcionar de acordo com a anamnese e o exame clínico. Ok, doutor Carlos, agora vamos para uma pergunta um pouquinho polêmica. Retirar ou reduzir laticínios de vaca em casos de criança com asma. Ou seja, pensando na redução da inflamação, do processo inflamatório, haveria, consequentemente, uma melhora na imunidade? Retirar ou reduzir os laticínios de vaca? Bom, hoje em dia, nós somos capazes de encontrar justificativa científica para tudo que a gente quiser, né? Então, eu não duvido que qualquer resposta que eu der a essa pergunta, 50% vai me mandar artigos dizendo que eu estava errado, e se eu der a resposta exatamente contrária, eu vou receber os outros 50% me mandando também. Tá? Então, nessas horas, a gente tem que falar um pouquinho daquilo que a gente acredita e também dizer assim, olha, eu confio mais em meta-análise, em revisão sistemática. Então, se eu for confiar mais em meta-análise e revisões sistemáticas publicadas em revistas sérias, artigos peer-reviewed, eu vou dizer para vocês que o leite não é inflamatório. Tá? E se o leite não é inflamatório, não faz nenhum sentido eu pensar em retirar o leite por conta desse componente. Então, do meu ponto de vista, eu não vejo nenhum sentido em mexer no laticínio fora daquilo que é recomendado nos guias alimentares do mundo inteiro, que é, dependendo da faixa etária, 2 ou 3 porções de laticínios por dia. Para a suplementação da vitamina D, olha que todo mundo agora está preocupado com a vitamina D, né, doutor Carlos? E em crianças acima de 2 anos, seria interessante
dosar a vitamina para ter certeza da dose para suplementação? Ou seja, é interessante fazer essa dosagem no plasma sanguíneo? Então, acho que eu até já tinha comentado isso meio de passagem antes. Eu acho que numa situação de rotina, sim, né, eu sempre sou favorável à confirmação antes do tratamento, mas nessa situação em particular, a gente não quer tirar as crianças de casa, a gente está falando para todo mundo fique em casa, né, especialmente para levar a um laboratório onde vai ter gente doente fazendo exame. Então, é uma situação em que talvez valha a pena a gente fazer uma suplementação mesmo sem os exames, mas só nessa situação em particular, né? Eu vou aproveitar, Durval, e fazer já um marketing aqui, né? Nós acabamos de publicar um consenso sobre vitamina D, que está no site da nossa revista, que é o International Journal of Nutrology. Esse site ele pode ser acessado diretamente na página do site ou através do site da Abram, que é o abram.org.br, e nós acabamos de publicar, e lá tem um material, uma revisão bastante extensa, né, que eu participei, o Dr. Durval participou também, e vocês vão poder encontrar informações bastante atualizadas sobre recomendação de profilaxia e tratamento da vitamina D. Doutor Carlos, isso aqui é uma pergunta básica, mas eu acho que todo pediatra, todas as mães ficam perguntando, existe alguma estratégia para melhorar a seletividade? A seletividade verdadeira, ela é um traço de personalidade, tá? E como todo traço de personalidade, ele é mais difícil de ser contornado quando a gente é mais jovem, porque a gente dá vazão às emoções de forma mais ampla, e é mais fácil de ser contornado quando a gente se torna mais maduro, porque a gente muitas vezes consegue sobrepor a razão, né, em cima da emoção. Eu estou dizendo isso porque a seletividade é um traço de personalidade. A criança que é seletiva na alimentação, ela não é só na alimentação. Ela é aquela criança que não tolera determinados tecidos para o seu vestuário, ela não gosta de andar descalça se o chão estiver sujo, ela não tolera cheiros específicos, ela não tolera ruídos. E quando a criança é pequena, se tiver uma visita em casa e a visita estiver falando muito alto, ela não vai ter dúvida de dizer, parem de falar, né? Quando ela for adolescente, ela vai pensar duas vezes. E quando for adulta, ela não vai reclamar da visita, né? Mas o incômodo está presente, tá? Então, eu diria que o grande jeito de contornar a seletividade é dar tempo ao tempo e fazer com que a maturidade vá fazendo um controle natural. Então, o indivíduo adulto, mesmo ele às vezes não suportando a consistência da fruta, que é algo que o seletivo costuma ter, mas o adulto pode contornar isso usando fruta de outras maneiras, usando como purê, como sorvete, ou misturando com algum alimento, mas ele vai comer a fruta. A criança não, se ela não suporta, ela não vai ingerir de maneira nenhuma. Agora, uma estratégia que ajuda bastante é nunca forçar a alimentação para uma criança seletiva de um alimento que ela não tolere, porque aquele alimento que ela não tolera provoca náusea, provoca asco, provoca vômito e é uma sensação muito ruim para a criança. Então, se alguma coisa que eu recomendo sempre se a criança rejeitou, não forçar o alimento, porque aí vai ter chance de em algum momento ela aceitar lá na frente, mas se a gente forçar, talvez para o resto da vida ela não aceite. Ô Carlos, na prática clínica, você teria, assim, um ou outro suplemento mais adequado, e suplemento que contenha os macro e micronutrientes? Essa é a pergunta, né? A categoria de suplementos no Brasil, a regulamentação ela é um pouco confusa e às vezes é difícil para a gente encontrar aquilo que é mais indicado, né? Porque nós costumamos dizer que a criança com dificuldade alimentar, quando eu opto pela suplementação, a gente deve usar um suplemento completo. E esse é um nome que quase que é um nome de fantasia, né? O que a gente entende por suplemento completo? Eu costumo dizer assim, que é um produto que não foi feito para substituir uma refeição, mas teria essa capacidade, tá? Então, o suplemento completo é aquele que, se eu não posso comer um prato de arroz, feijão, carne, salada e uma fruta de sobremesa, eu transformo isso num produto industrializado, tomo isso num copo e eu substituo essa refeição.
não é a função dele, não é um substituto de refeição, mas ele poderia fazer esse papel. Isso que a gente chama de suplemento completo. Qual a diferença desse para outros suplementos? Eu tenho suplementos que têm como função basicamente fornecer energia. Então, eles têm uma grande quantidade, por exemplo, de carboidratos, porque a função deles é eminentemente energética. Eu tenho suplementos que a função é fornecer proteína. Então, você vê lá que um atleta, às vezes, ele utiliza lá um pote com um whey protein, ele está preocupado em suplementar proteína, mas aquele não é um suplemento completo. Ainda que, eventualmente, esse atleta use um suplemento proteico que tenha lá um pouco de carboidrato, um pouco de gordura, alguns micronutrientes, mas ele não será um suplemento completo, porque ele não teria esse potencial de substituir uma refeição se isso fosse necessário. Tá? No nosso consenso, a gente coloca de forma bastante clara essa diferenciação e coloca como indicação principal para as crianças, quando eu decido suplementar, que elas utilizem um suplemento com esse perfil de suplemento completo. Ok. Doutor Carlos, você já falou sobre a vitamina D, né? Mas só para repetir, essa dose de 50 mil unidades por semana, por 6 semanas, né? O professor, você busca manter esse nível sérico de vitamina D em torno de quanto, mais ou menos? Acima de 20, acima de 30, acima de 40? Em pediatria, se nós formos pegar nos materiais científicos, a gente vê ainda uma discussão bastante grande se o nosso limite deva ser 20 ou deva ser 30. Né? Aquilo que eu sempre digo, a rigor, talvez, se a criança estiver acima de 20, ela estaria adequada, desde que ela não seja dos grupos de risco. Mas hoje a maioria das crianças são dos grupos de risco, né? Então esse é um problema que a gente tem. Eu, no meu consultório, tenho buscado manter níveis acima de 30. Aí, em geral, com essa correção por 6 semanas, a gente consegue isso. Ok. Aqui, só para finalizar, praticamente, uma pergunta aqui interessante. Onde que eu encontro consenso sobre suplementação da ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia? Bom, se vocês entrarem no site da ABRAM, lá vocês vão ter o link para a nossa revista, que é o International Journal of Nutrology, que, aliás, é a única revista de nutrologia do mundo. Então, é um material extremamente importante. Vocês vão encontrar artigos fantásticos, tanto artigos originais como revisões, né? E lá no site da revista vocês vão encontrar todos os números e todos os artigos já publicados. A revista é grátis, então ninguém tem que pagar nada para usar. Basta você entrar lá no site da Brand, e lá você clica no link da revista. Entrando no site da revista, você vai encontrar lá o suplemento. Caso vocês não encontrem esse material, fiquem à vontade para mandar uma mensagem que a gente disponibiliza o PDF sem nenhum problema. Bom, essa é a última, porque eu achei interessante, porque a gente sempre comenta dentro da ABRAM, né, o corpo diretivo da ABRAM sempre fala da importância do trabalho multidisciplinar. E aqui nós temos uma nutricionista que está dizendo que para a seletividade alimentar, ela trabalha com uma terapeuta ocupacional e ela usa estratégias usando jogos lúdicos no consultório. E ela observou uma mudança muito significativa nessas crianças. Então, eu queria, né, doutor Carlos, que o senhor reforçasse aí a importância do trabalho multidisciplinar, da equipe multidisciplinar de terapia nutricional, não é mesmo? Eu só tenho a parabenizar essa iniciativa, né? Porque a gente sabe que as doenças nutricionais mais graves, obesidade, distúrbios alimentares, dificuldades alimentares, elas são muito mais facilmente e muito mais adequadamente tratadas quando eu faço isso com uma equipe multiprofissional. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Os grandes centros de dificuldade alimentar do mundo, eles atuam sempre em equipe. E aí eu tenho o médico nutrólogo, eu tenho a nutricionista, eu tenho a terapeuta ocupacional, eu tenho o fonoaudiólogo, eu tenho o psicólogo. Vocês não imaginam a importância do fonoaudiólogo nesses casos, né? O profissional de psicologia dá um suporte gigantesco, às vezes não tanto para a criança, mas para a família. O nutricionista fazendo as melhores combinações possíveis e criando estratégias
para que a criança seja exposta aos alimentos sem que ela se assuste, o terapeuta ocupacional, enfim, quando eu tenho a possibilidade de trabalhar em equipe, o resultado seguramente é muito melhor. É uma pena que poucos pacientes possam ter acesso a esse tipo de estratégia, né? Porque na rede pública a gente raramente encontra, a não ser alguns serviços ligados a entidades universitárias, né, o que é uma minoria das cidades, e quando isso vai para o serviço privado, logicamente, por ter muitos profissionais envolvidos, o custo é elevado. Então, muitas vezes a gente não tem como contar com isso, mas eu parabenizo a iniciativa e quisera que todas as crianças com dificuldade alimentar pudessem ter uma equipe de suporte. Com certeza. Bom, pessoal, então eu quero agradecer muito aí a todos vocês por terem participado. Quero agradecer à Abbott, Divisão de Nutrição, aqui representada pela senhora Patrícia Rufo, que nos deu todo o suporte, e também, em nome da Associação Brasileira de Nutrologia, desejar a todos vocês uma muito boa noite e, evidentemente, agradecer muito nosso querido professor, Dr. Carlos Alberto Nogueira de Almeida. Muito obrigado pela gentil presença de todos vocês e muita saúde a todos vocês e muito boa noite. Muito boa noite também. Eu queria muito agradecer à Associação Brasileira de Nutrologia por essa oportunidade de falar sobre um assunto que, para mim, é tão importante, né, tema de muitos anos de estudo, que é a criança com dificuldade alimentar, e a oportunidade também de falar sobre isso num momento grave como nós estamos vivendo, em que, de fato, eu muitas vezes me pego preocupado com as crianças com dificuldade alimentar, imaginando que elas possam estar mais susceptíveis a ficarem doentes ou a desenvolverem formas mais graves. Então, agradeço muito à Abram por essa oportunidade e agradeço também bastante ao Abbott por ter sido parceiro nosso e para viabilizar essa apresentação. Tá? Muito boa noite, obrigado, doutor Durval, pela condução, pelas perguntas e também pela oportunidade aí que você também propiciou através da Abram essa parceria com o Abbott. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite.